Amém? Então é muito maravilhoso quando a gente imagina que no tempo do rei Acabe e de Jezabel, ambos chefes de Israel, a Bíblia diz que Acabe, ele reinou, não foi um dia, 2 dias em Israel, mas ele reinou mais de 20 anos em Israel, na nação de Israel, junto com a sua esposa Jezabel, que era uma mulher ímpia, uma mulher incrédula, uma feiticeira, uma prostituta, que matava os servos de Deus. Mais de 20 anos. E ali o que aconteceu? Deus levantou os seus profetas. Deus levantou os seus profetas para pregar, para falar que haveria o juízo de Deus. Deus levantou os seus profetas, muitos morreram. Muitos morreram, porque naquele tempo, Deus estava ali. Veja, a gente vê e observa que os servos de Deus foram levantados nas tribos de Israel, sempre com aquela visão de chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo à observância, às leis, aos estatutos de Deus. O povo rebelde, o povo que se apostatou, o povo que se desviou da presença de Deus e serviu outros deuses, Astarote, Baal. A Bíblia diz que Acabe, ele fez coisas terríveis. Não foi só Acabe, não. Todos os reis de Israel, todos os reis, teve alguns reis como Josias, o outro lá, que eu esqueci o nome dele, Asa, que fizeram coisas boas, restauraram lá Israel, restauraram o culto ali, fizeram ali maravilha, fizeram coisas que agradaram o coração de Deus. Amém? Restauraram o culto a Deus, as leis, leram perante o povo os 10 mandamentos da lei de Deus, fizeram toda aquela restauração ali, Deus abençoou. Teve um episódio que os judeus, parece, se eu não me engano, foi no livro de Esdras, que era tão crítico ali a situação dos judeus, no livro de Esdras, que eles casaram com outras mulheres que não eram judias e que era proibido na lei de Deus que os israelitas, nem por pensamento, eles poderiam fazer aliança com outras mulheres, porque as tais, elas perverteriam os judeus a se apartar do Deus vivo. E aí eles tiveram que separar dessas mulheres. Se separar, tá? No livro de Esdras, eles se separaram chorando na presença de Deus. Eles se converteram ao Deus verdadeiro. Então, no tempo do profeta Elias, naquela perseguição acirrada contra Jezabel, contra Acabe, contra aqueles inimigos ali, Deus estava com o profeta Elias, e o profeta Elias pensava que estava sozinho, mas ele não estava sozinho, ele estava com Deus. Deus estava ali. E também, veja, que tinha 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. 7.000 joelhos, ele não sabia, o profeta Elias não sabia, mas Deus revelou para ele dizendo: eis que tem 7.000 joelhos que estão de joelhos, jejuando e orando a mim. Amém. Ele não sabia. Então a gente não sabe. A Bíblia diz que tem muitos escolhidos de Deus aqui na terra. A gente não sabe, só quem sabe é Deus.
Mas tem muitos eleitos aqui nos quatro cantos da terra. E são por causa desses eleitos, são por causa desses escolhidos que amam a Deus de todo o coração. Aleluia. Louvado seja o nome deste Deus. Por causa desses filhos de Jacó que amam este Deus, que adoram este Deus e que conhecem este Deus, é que Deus virá buscar a sua igreja. Que conhece o seu Deus? Ama o Senhor Deus. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Eu bato nessa tecla, porque é o primeiro mandamento da lei de Deus. É o primeiro mandamento com promessa, e depois nós devemos amar o nosso próximo, como nós mesmos. Amém? Então, Elias foi arrebatado por cavalos de fogo. Cavalos de fogo desceram do céu. Elias não experimentou a morte. Elias não experimentou a morte. Ele foi levado ao céu vivo. Amém. Vivo é este Deus que arrebatou Elias. Elias, o grande profeta, segundo o coração de Deus. E na época de Elias, quando ele viveu aqui em Israel, viveu aqui na terra, não tinha chuva, não tinha, estava uma fome severa, não chovia na terra, estava o povo numa decadência total e perseguia ainda por um pecado terrível, uma idolatria terrível, uma feitiçaria terrível, mas diante de Deus o Senhor estava ali. Amém. E aí nós vemos a grande vitória do povo de Deus, quando Deus se vingou, levantou Jeú, aleluia, para vingar o sangue do servo dele, que Jezabel tinha matado. A este Deus, o Deus do profeta Elias, o Deus do profeta Eliseu, nós invocamos aqui, nós falamos deste Deus, sem medo, porque nós cremos que esse Deus de Israel é o Deus poderoso, é o Deus vivo, é o Deus de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações. E ele disse: não temas, eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Amém? Diante desse Deus nós temos ousadia de falar. E quando nós lemos essas histórias sagradas, quando nós estudamos essas histórias sagradas, a nossa fé, ela aumenta. A nossa fé cresce neste Deus. Amém? A nossa fé cresce. E Deus levanta ali aqueles homens para ser comandante de Israel. Aqueles homens para comandar o seu povo. A este mesmo Deus nós estamos aqui pedindo também que ele venha levantar homens para comandar o mundo. A justiça, a equidade, a verdade e a luz do Evangelho de Cristo. A palavra de Deus, os estatutos de Deus, as leis de Deus, Deuteronômio, Levítico, Números, aleluia, Êxodo, Gênesis, os 5 livros e as histórias sagradas. Amém. E todas as cartas do apóstolo Paulo, todos os evangelhos, a esta Bíblia maravilhosa que Deus nos deixou e nos ortogou, nos deixou esse patrimônio, este legado, deixou essa herança para nós hoje entendermos que Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. É por esse motivo e por esta razão que nós pedimos de Deus misericórdia para a nossa nação e para o nosso mundo. Amém? Crendo neste Deus, confiando neste Deus, que embora nós não vemos, mas nós acreditamos que nós estamos diante dele, através da Bíblia. Através da Bíblia nós temos a fé, a convicção que nós estamos diante deste Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então creia
Creia no Deus da Bíblia. Vamos entregar nossa vida, nossa alma, nosso coração, nossos desejos, nossa ansiedade, a nossa preocupação, tudo no Deus da Bíblia, no Deus de Israel. Que tarda, mas não falha. Ele tarda, mas ele não falha. Amém? Ele não falha. Vai chegar a hora em que ele vai bradar. Vai chegar a hora que ele vai bradar a trombeta. Ele vai tocar a trombeta. E nesta hora nós precisamos estar preparados. Preparado o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa emoção. Sedentos por ele, lendo, estudando as Sagradas Escrituras. Meditando, confiando, chorando, gemendo. Amém. Que uma hora ele fala, ele diz, não temas, eu estou contigo. Não tema, não te assombre, eu sou o teu Deus. Ele só fala palavras de ser forte, ser corajoso, não te desanima. Só essas palavras para Josué. Josué medita na minha palavra de dia e de noite. Moisés já morreu, mas eu sou contigo. Eu sou contigo, Josué. Medita na minha palavra, porque tu farás esse povo entrar no reino de Deus, na mansão celestial, no paraíso. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para o paraíso de Deus. Nós estamos indo para a vida eterna, para a promessa que Jesus nos prometeu. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Foi isso que Jesus nos prometeu e é por isso que a gente crê, porque Jesus não mente. Jesus, ele não mente, ele fala, verdade, verdade vos digo. Amém? Então, nós estamos aqui, em nome de Jesus, gravando esses vídeos, falando da palavra de Deus. E quem vai nos julgar é Jesus Cristo, em cuja presença nós estamos. Amém? Em cuja presença todo vivente desta terra se encontra. É Ele que vai julgar os ímpios e os justos, os incrédulos e os incrédulos, junto com a sua igreja, junto com o seu povo. Amém? É Ele. É Ele que dá a sentença final sobre os viventes da terra. Amém? É Ele e mais ninguém. Crendo um homem ou não, é Deus que dá o veredito final sobre as nossas vidas. Amém?